Olá, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi, toda semana aqui com vocês com um novo tema para nós estudarmos juntos uma espiritualidade mais aprofundada. E hoje nós temos um tema muito bacana e muito rico, que é a questão do nosso eu superior. Afinal, né, quem é o nosso eu superior? Vamos ter que entender também quem somos nós, né? Quem é o eu. Enfim, temos muita coisa bacana para discutir. Andréa, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá, Daniel. Olá, pessoal. Muito bem-vindo todos. É um prazer estar com vocês. Lembrando que toda quinta-feira, às 8h30 da noite, o Universo Maior está de volta, trazendo mais informações, temas variados, convidados. E antes da gente começar a falar, eu quero convidá-los também para compartilhar essas informações para que chegue a um número muito grande de pessoas, essas informações. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. O meu é sobre gratidão, Andréa Bem Viver, e o do Daniel Kaltenbach, Despertando Pessoas, é ciência e espiritualidade. E assim a gente une as nossas forças em prol de um trabalho que traga conhecimento profundo. Gratidão. E vamos lá, o Daniel já falou do tema de hoje, o eu superior. Mas a gente até colocou o tema, o eu e o eu superior. Então, Daniel, você já sabe que nós vamos te perguntar qual a diferença entre esse eu, pessoa, e este eu superior que nós somos. Pois é, essa é a principal questão, né? Esse é o começo de tudo. Quando a gente diz assim, né, as grandes questões filosóficas universais, né, de onde viemos, quem somos, por onde vamos, essa questão toda, nós estamos hoje justamente tratando de uma dessas grandes questões, desse grande tripé filosófico, que é o quem somos nós. E para entender quem somos nós temos que entender primeiro quem sou eu, né? O que é o eu? O que somos efetivamente nós? Quem somos efetivamente nós? E a gente tem que entender que nós vivemos, sim, um grande véu. Enquanto nós estamos encarnados aqui, nós vivemos um grande véu. Nós não conseguimos entender, não conseguimos acessar de uma forma direta a realidade maior. Nós vivemos aqui nessa Matrix, vivemos aqui, né, nesta dimensão física, porque é o propósito. O propósito é a gente experimentar essa dimensão física e, de fato, sentir ela de uma forma tão pujante que a gente acredite que, né, que isso aqui é o que existe, é só o que existe, que a gente se sinta tão imerso numa realidade que a gente chegue até a duvidar de outras realidades, que é o que leva, inclusive, o nosso planeta hoje a tanto ceticismo, a tanto materialismo, porque, de fato, a gente fica tão conectado com a dimensão física que é o que acaba nos acontecendo. Mas a dimensão física é uma parte disso. E quando a gente fala de quem sou eu, a nossa parte física, o nosso corpo físico, a nossa dimensão física, ela é uma parte exatamente do todo da mesma maneira. Então, a gente também se divide. Porque quando eu venho experimentar a dimensão física, eu não divido apenas, olha, o plano astral e o plano físico. Eu divido a mim mesmo. Esse é o ponto. Eu divido a mim mesmo entre vamos chamar aqui o Daniel físico e o Daniel astral, o Daniel maior. Então, esta divisão é necessária. Claro que é uma divisão ilusória. Claro que é uma divisão que é uma percepção que nós estamos tendo neste momento da nossa vida de encarnados, né, material. A gente tem ilusão de quê? De que eu, físico, sou o eu todo, sou o todo eu, né? Ou seja, então quer dizer que eu me basto e que eu sou apenas este ser físico. Quando, na verdade, isso é apenas uma percepção que existe para que a gente, como avatar, eu aqui no meu caso como avatarzinho aqui, Daniel, né? Ou seja, e cada um de nós com seus nomes, cada um de nós com seu corpo físico, que a gente possa acreditar na nossa experiência como sujeitos de experiências nessa dimensão física que estão nos ensinando, né? Experiências com as quais nós estamos aprendendo, crescendo, desenvolvendo nossa consciência, nossa expansão de consciência, que não está no físico, que está em outro ponto. Então, esse nosso eu maior, é o nosso eu superior que vai receber todas essas experiências
como ele recebe várias experiências, nós vamos comentar sobre isso, e essa experiência nossa, desse avatar aqui, por exemplo, o Daniel, ela é remetida, então, ao nosso eu superior, que é o nosso verdadeiro eu, o nosso eu maior. E o nosso eu menor é aqui esse avatar. Então, quando eu falo do Daniel, a gente fala aqui, né, de você, José, Maria, Antônio, de todos nós, quando a gente fala desse nosso corpo, desse nosso avatar, nós estamos falando apenas desta parte física nossa. Então, nós estamos pegando o nosso ser, que é infinito, né, nossa grandeza espiritual, estamos cortando num pedacinho pequenininho que a gente chama aqui de José, de Maria, de Raimundo, né, de Antônio. Então, é este ser que nós estamos considerando como eu, é o nosso eu inferior. Então, o nosso eu inferior é este ser encarnado. Só que, vejam, este ser encarnado, que somos nós aqui enquanto vivos, qual é o conhecimento dele? O que nós conhecemos? Nós conhecemos exatamente aquilo que a gente viveu e que a gente experimentou aqui. Então, a gente tem a sabedoria do que a gente conheceu na escola, a gente tem a sabedoria do que a gente conheceu com os amigos, com os nossos professores, com as experiências que esta vida nos trouxe. E é com essas experiências que nós criamos crenças. Então, crenças de tudo que é tipo, crenças religiosas, uma é de um jeito, outra é de outro, crenças sociais, crenças políticas, crenças de time de futebol, crenças econômicas, etc. Então, toda a nossa sabedoria no nosso eu inferior, ela tem como base a nossa experiência nesta vida encarnada, neste pedacinho de vida. Então, a nossa sabedoria do nosso eu superior chega até este montante. Ele não passa deste montante. Além deste montante, a gente precisa de auxílio, quando necessário, com a intuição e tudo mais. E essa intuição e tudo mais, informações, podem vir de outros, né, ou seja, de outras dimensões, de outros seres dimensionais, inclusive de nós mesmos, do nosso eu superior. Então, André, eu acredito aqui que é o começo da nossa conversa, né? A gente começar a entender que aqui nós temos um eu pequeno, por isso que é o eu menor. É um eu que conhece apenas o que eu conheci nessa vida. Mas lá nós temos um eu, que somos nós, muito maior, que não conhece apenas essa vida, conhece tudo o que aconteceu na sua vida desde que você surgiu como alma, desde que a gente se individualizou, desde que a gente tomou consciência, todas as nossas encarnações como humanos e assim por diante. Ou seja, uma sabedoria muito maior do que a gente imagina. Nossa, quanta informação tem sobre os eus, né? E aí eu fiquei pensando, você foi falando e eu fiquei pensando, algumas perguntas você já até respondeu nessa abertura, mas eu fiquei pensando o seguinte, este eu menor que está aqui, como este avatar, usando o teu exemplo, né? Este serzinho que está aqui numa versão temporariamente encarnado, é um eu menor e existe o eu superior. A cada encarnação se cria um novo euzinho, mas o eu superior é sempre o mesmo? Ótima pergunta, né? Primeiro eu vou entender esse euzinho menor como realmente ele é diferente. Muitas vezes a gente olha uma outra pessoa, né, na nossa vida e a gente fala, que pessoa simplória, né, que pessoa simples. E às vezes é uma pessoa simples mesmo, só que o nosso preconceito é aquela pessoa que às vezes vive numa casinha pequenininha, super humilde, super na dele, que não teve escola, não teve conhecimento, mal sabe falar, né? Ou seja, não consegue formar uma frase, às vezes, né, de uma forma mais eloquente, mas é uma pessoa que tem muita fé, que tem muito amor, né? Enfim, são várias pessoas, mas às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, coitado, né? Não sabe nada, ignorante, ou às vezes nem tem tanto amor, uma pessoa que está lá ignorante na rua, não tem conhecimento, não teve oportunidades, e a gente despreza porque, né, por vários motivos de preconceitos humanos, e fica aquela pessoa. E a gente se julga extremamente superior a elas, né? A gente acha que a gente é, nossa, eu não, eu tenho escola, eu tenho educação, eu tenho conhecimento, eu sei falar, eu isso, eu aquilo, né? Né? E assim vai. Só que o que a gente não percebe é exatamente isso, é que nós não estamos enxergando nem a nós, nem ao outro, e não conseguimos enxergar quando a gente olha as pessoas aqui na Terra. A gente não consegue enxergar. A gente não tem a visão do nosso verdadeiro eu, nem aquela pessoa.
Então, às vezes, aquela pessoa, ela nasce e nas suas crenças, nesse avatarzinho, ela tem experiências que são experiências de vida, às vezes restritas, às vezes de uma maneira mais humilde, às vezes é um índio, às vezes é uma pessoa que nasceu aqui, nasceu ali, numa condição, noutra condição, e a gente pré-julga, e a gente quer entender o que é aquela pessoa, e acha sempre que a gente é superior, porque a gente é sempre superior, né, André? Pois é. A gente é sempre superior, então, né, olha o outro e fala, coitado, tal, né, não conseguiu. Enfim, são os nossos preconceitos, os nossos erros. Mas aquela outra pessoa, ela mesma, e assim como nós mesmos, não imaginamos quem somos. E muitas vezes aquela outra pessoa tão humilde, ela é infinitamente superior a nós. Mas como que pode ser superior se ela nem sabe falar? Gente, nós estamos trocando o nosso eu com o nosso avatarzinho. O nosso avatarzinho é uma experiência de várias, e essa experiência, de novo, ela está focada naquilo que você tem de condições e ferramentas hoje. Então, no teu corpo de hoje, na tua classe social de hoje, no teu aprendizado de hoje, nos teus professores de hoje, para ter uma experiência de hoje física e limitada. Mas nosso eu superior é muito maior do que isso. Então, as pessoas... São dois lados, eu acho que isso. O primeiro é a gente olhar para o outro e entender que o outro é muito mais do que ele aparenta. Muito mais do que ele aparenta. Jesus sabia disso. Jesus sabia que a outra pessoa era muito mais do que ele aparenta. E Jesus não tratava as pessoas pelo que ele via. Ele tratava as pessoas pelo que ele sabia que elas eram. Então, não pelo avatarzinho, mas pela grandeza do eu superior e da alma de cada uma. Era assim que Jesus tratava as pessoas. Então, ele não via, né, a limitação de um avatar. Ele via a grandeza do eu superior em cada um. Então, a gente tem que entender que as outras pessoas são muito maiores do que aparentam. E muitas vezes, olha, muito maiores do que nós, muito mais evoluídas, né, espíritos muito mais antigos do que nós. E segundo, a gente tem que olhar para nós mesmos e às vezes a gente tem aquela tristeza de vida, acha que a gente não merece, que a gente é pequeno, que, né, que a gente não tem valor, a gente enfim, acaba se limitando, acaba né, se colocando numa situação pequena. Isso é um grande erro, porque nós somos muito, mas muito maiores do que a gente pensa que somos. Então, acho que esses conceitos precisam começar a ser modificados na nossa mente se a gente quiser entender a espiritualidade e entender quem verdadeiramente nós somos. É profundo isso. Aí você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Quando a gente se compara a outra pessoa e fala, ai, aquele coitado, ó, que dó. Na verdade, a gente está, eu acho que diminuindo, então, o valor daquela pessoa, ou quando a gente compara com outra pessoa e fala, nossa, que conhecimento, nossa, que capacidade, aí a gente está se diminuindo. Mas é porque a gente está vendo só essa existência, a nossa visão está limitada pelo eu atual? Sim, exatamente, Andréa. É porque nós somos programados aqui, é uma programação, efetivamente, no nosso corpo físico, nos nossos corpos, tal, de viver o físico, de viver essa matéria. Então, nosso eu, realmente, nosso eu inferior, ele não enxerga, ele não consegue enxergar, ele não consegue entrar nessa grandeza. A gente até enxerga e entra através de, né, ou seja, de meditações, através de, às vezes, projeções astrais, às vezes de experiências, por exemplo, com ayahuasca, através de sonhos. Enfim, tem alguns momentos que a gente tem até um contato com o nosso eu maior, e a gente compreende o nosso eu maior, mas em regra não. Em regra a gente diminui os outros pela nossa incapacidade de enxergar. Mas para aquele que entende que nós vivemos várias vidas, é muito claro, é muito óbvio, é muito fácil de perceber isso. Realmente, eu aqui nesse avatar aqui tenho conhecimento dessa vida e estou limitado a isso. Mas tudo que eu vivi nas outras vidas, tudo que eu aprendi, tudo, né? Na outra vida eu aprendi a fazer pão, hoje eu não sei nem do que é feito pão, sabe aquelas coisas assim? Mas o meu conhecimento está lá no meu superior. Quanta sabedoria, quantas coisas eu já não vi que não estão aqui no avatarzinho, mas que estão lá. E se eu vivi várias vidas, é claro, é lógico que o meu eu é muito maior do que esse avatar. É muito importante entender isso. Eu acho que eu vou voltar
a todo momento te perguntar do eu físico, para a gente chegar lá no acesso ao eu superior depois, porque também ficou uma questão aqui para mim. Eu posso dizer que se eu viver só essa experiência física, com essa programação muito forte que foi embutida em mim, através daquilo que você comentou, as experiências, as crenças que me colocaram, que eu acredito como verdadeiras, enfim, toda essa experiência de vida, e eu vivo só o eu físico, isso me desconecta totalmente da fonte criadora, do meu eu superior. E se você me disser um sim, desconecta, como que eu faço essa religação? Excelente pergunta, André, porque, veja só, como nós estamos, já fomos colocados aqui numa programação para viver o físico, né? Ou seja, então, assim, já existe toda uma força, toda uma estrutura para que você foque nesta vida, neste avatarzinho, é a sua experiência. Agora, quando a gente, além de já ter toda essa programação pronta, nós, no nosso livre-arbítrio, decide ainda acreditar e viver apenas a matéria, apenas o físico, e focar as coisas apenas, né, nisso, nós estamos, então, absolutamente nos fechando e fechando essas conexões que nós temos com a gente mesmo, com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, com a espiritualidade. Então, a gente se fecha dentro de um livre-arbítrio. A gente decide fechar. Por quê? Porque eu quero acreditar nesta materialidade total. Então, eu vou viver... Livre-arbítrio é isso, cocriação. Eu vou viver o que eu acredito. Se eu acredito nessa materialidade total, eu vou viver essa materialidade total. Conclusão, toda a minha conexão é perdida, toda a minha conexão é dificultada. E eu tenho mais, né? Ou seja, então eu tenho menos ajuda, por assim dizer, do meu eu próprio, eu superior. E o meu eu superior vai dizer, bom, se o meu eu inferior, se esse avatarzinho quer viver a materialidade lá e quer viver desconectado, ele vai ter a experiência dessa vida desconectada. Então, nós aqui acabamos vivendo e tendo a experiência do que é viver desconectado da espiritualidade e sofrendo dentro de nós, emocionalmente, mentalmente, todos os males, né? E todas as dificuldades maiores de não ter a conexão, todas as desvantagens de estarmos afastados. Então, como conectar? É o trabalho que a gente faz, né, André? Assim, no seu canal, no meu canal, no programa aqui, que é o despertar de consciência. É a gente começar a parar para entender quem sou eu. Quando a gente começa a perceber, peraí, eu não posso ser só esse avatarzinho. O mundo, o universo não pode, né? Ou seja, ser um mundo, um caos, uma matéria só feita para coisa nenhuma. Tudo tem propósito. A gente começa a olhar a natureza e perceber, gente, quanta inteligência suprema que existe na criação de tudo, absolutamente tudo. Você já pensou num ovo de galinha, né? Às vezes você vai comer um ovo... A tecnologia que é um ovo, né? Você tem lá a casquinha por fora, aí dentro uma clara, dentro uma gema e tal, e aquilo. Não, uma coisa, uma tecnologia incrível. E aí, se você deixar lá chocar numa temperatura, aquilo vai virando um pintinho e nasce uma galinha. Gente, então assim, quando a gente para olhar com humildade, nós vamos começar a perceber que não, peraí, né? Ou seja, existe uma coisa muito maior. E acho que essa conexão, é isso que vai nos trazendo a entender a espiritualidade, a entender a nós. Não, eu sou muito mais do que isso, e a gente vai, então, através de pensamentos, de oração, de percepção, de racional, a gente vai voltando a se conectar com a espiritualidade, e quando a gente se conecta, então, a gente pode usufruir de informações relevantes, de conforto, de direcionamento, de, às vezes, trazer sabedorias nossas mesmas, que estão no superior e que a gente poderia utilizar aqui, que a gente não está utilizando porque nos fechamos, simplesmente. Então, todo esse mar de informações, sabedoria da espiritualidade, eu posso trazer a partir do momento em que eu começo a me dedicar, me direcionar a essa abertura. Bom, então, eu quero te perguntar uma coisa. É muito importante vivermos essa experiência física. Nós estamos aqui encarnados para isso, nós fomos programados para perceber este corpo, até você falar assim do ovo. E o nosso corpo, que tecnologia que é isso, né? Mantém a gente vivo 24 horas sem eu precisar falar, não, agora eu vou ligar o pulmão. Não, já carregou a bateria do pulmão, agora eu vou ligar o estômago. Não, ele tem uma inteligência inata e ele nos mantém aqui. Então, quando a gente para pensar nisso tudo, a gente percebe que
Existe sim um eu superior, existe um eu maior. Só que eu vim para cá para viver essa experiência humana, para aprender a viver além dessa experiência humana também. E às vezes isso pode ficar meio contraditório nas nossas cabeças. Eu estou aqui para viver o físico, mas eu não sou o físico. Como que eu resolvo isso? Como que eu acesso uma informação que me traga um caminho para equilibrar isso? Como é que eu trago uma informação para Para liberar esse... equilibrar, estar no físico e não viver só no físico. Pois é o autoconhecimento. Não tem por onde, porque o que nos leva ao autoconhecimento é exatamente essa percepção que você está buscando, né? Que você está perguntando. Por quê? Quando eu vou me autoconhecendo, eu vou percebendo dentro de mim o que verdadeiramente eu sou. Eu vou percebendo as minhas energias. Eu vou percebendo aquilo que eu sou de fato. Mas é no autoconhecimento que eu começo a perceber que se o meu corpo funciona do jeito que funciona, eu não faço parte dele. Ao mesmo tempo em que ele sou eu vou percebendo que ele não é, né? Ou seja, ele não sou eu, ele é uma ferramenta, que eu sou independente dele. Eu começo a perceber cada vez mais a diferença entre os dois. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava ajudando uma pessoa num problema pessoal que ela estava passando, e, enfim, de vida e tudo mais. Naquele momento eu tive uma experiência mística, às vezes eu tenho uma conexão, né, e eu tive essa experiência, e eu senti dentro de mim desceu assim, uma sabedoria gigantesca. Uma sabedoria enorme, assim, de vida, me parecia milenar. E aí eu comecei a passar, né, meio que sabedoria, aquele conhecimento para essa pessoa, para tentar ajudar ela naquele momento que ela estava passando. E eu sentia o fluxo, eu sentia aquela coisa fluindo. E inconscientemente eu pensei, poxa, eu acho que, sei lá, desceu aqui, não sei quem desceu aqui, desceu uma coisa muito forte, muito grande, e que está passando, né, essa informação toda, e que está vindo. E eu estava meio que hipnotizado com aquilo, mas eu sentia dentro de mim aquele fluxo, né, aquele fluxo de informação, aquele fluxo de sabedoria, de grandeza, assim, e acontecendo. Aí, no momento, eu pensei, falei, é uma entidade, é alguma coisa, mas eu não consegui identificar. Aí depois, né, ajudei aquela pessoa e tudo mais, e depois eu percebi, né, foi só depois que eu percebi dentro de mim e falei, mas não é uma entidade diferente. Eu apenas acessei um conhecimento maior do meu eu superior, que todos nós temos, tá? Ou seja, é só uma questão de acessar, mas todos nós temos. Ou seja, foi uma sabedoria que eu não estava acostumado. E por que eu não estava acostumado? Porque minha sabedoria aqui é só dessa. É só essa do Daniel, é aquilo que eu, né? Ou seja, que eu tenho, que eu aprendi, que eu vivi aqui, e de repente tinha muito mais, eu sentia que tinha a sabedoria muito maior. Então, quer dizer, eu tomei um choque entre, né, pequeno, entre o eu inferior e o eu superior. Que quando, em algum momento, eu tive a oportunidade deles se encontrarem, eles se encontraram e para mim foi assim, primeiro momento eu falei, são duas coisas totalmente diferentes. Com o tempo que eu fui percebendo, não, né? Ou seja, faz parte de mim, como faz parte de todos nós, faz parte de uma sabedoria, faz parte de um conhecimento. E você vê, e essas percepções a gente só vai se abrindo e tendo no andar do nosso despertar de consciência, no andar dos nossos estudos espirituais, é no andar da nossa prática, às vezes de meditação, de você permitir essas conexões, de você treinar essas conexões, e aí você vai percebendo. Mas você vê, são coisas às vezes maravilhosas e você não saiu de você mesmo, né? Ou seja, quer dizer, você mesmo consegue ajudar alguém de uma sabedoria muito maior do que a que você tem no avatarzinho, ou se ajudar também. Eu fico aqui pensando também em outra questão, né? Este nosso encontro está bem profundo. E aí a ideia é o seguinte: a minha consciência, enquanto encarnada, ela é limitada. A minha consciência individual, avatar, enquanto encarnada, ela é limitada. Só que existem várias dimensões acontecendo ao mesmo tempo. Isso que a gente não entende às vezes. Então não é que meu eu superior está dormindo. Não é que ele foi colocado numa caixinha preta escondido enquanto eu estou aqui. Não. Ele existe nesse mesmo tempo
simultaneamente numa dimensão maior. Então, quer dizer, os meus eus, eles coexistem. Não é que cada um, na hora que um se manifesta, o outro deixa de existir, o outro se cala, o outro entra numa caixa. Não, eles coexistem. Então, quando eu estou, né, porque a gente tem que se lembrar, gente, de que a gente vive aqui numa dimensão que nos dá a sensação, a ilusão do espaço-tempo. O espaço-tempo é uma ilusão, então tem a ilusão de estar ocupando aqui só esse espaço, quando não, minha consciência ela não ocupa espaço nenhum, minha consciência ela está fora dessa dimensão espaço-tempo. Eu tenho a ilusão de estar ocupando um espaço, um tempo, né, um tempo também, de estar num tempo específico, quando na verdade esse tempo, ele é um tempo relativo, ilusório, é um tempo que existe nessa dimensão, por uma sequência de atos, mas quando você vê esse tempo de uma outra dimensão, ele tem uma leitura totalmente diferente, ele não é nada do que a gente pensa. Então, o meu eu superior, ele coexiste neste momento como um todo. Então, quando eu acessei meu eu superior, não é que eu tirei ele da caixinha que ele estava guardado, não, ele está no universo, ele é. É a diferença, o Danielzinho aqui, ele está. O nosso eu superior, ele é. Então, eles vivem em dimensões diferentes. A dimensão do ser, da verdade absoluta, onde nós existimos como, né, eu superior, existimos como ser, e a nossa realidade física aqui dos nossos avatarzinhos, que não existem, eles são. Por que é que ele não existe? O Daniel aqui não existe. Ele é. Desculpa, ele está. Por que ele está? Porque eu nasci. Você vê, há tempo atrás eu não estava aqui, daqui a pouco eu não estou mais também. É uma fumaça. Esse avatarzinho aqui é uma fumaça que vem, aparece, né, faz uma graça e some. Ah, cadê o Daniel? Depois que morreu, cadê o Daniel? Onde foi parar? Ele nunca esteve. Aí ele foi parar no lugar. O Danielzinho que é avatarzinho, ele nunca esteve. Ele foi uma fumaça. Ele foi apenas um estar no momento, mas que é um reflexo de um ser maior que é. E este ser maior está tendo as experiências ilusórias desse estar, desses avatarzinhos que estão. Assim como meus avatarzinhos das últimas encarnações, eles são fumaça, eles não existem de verdade. É aquela história, vamos dizer que na última encarnação me chamava Antônio. Cadê o Antônio? O Antônio não existe. Assim como o Daniel não existe, são fumaças. Agora, são experiências, sim, eles permitem nessa dimensão uma experiência. E essa experiência é real, e ela é aproveitada por nosso eu superior, para o crescimento, desenvolvimento espiritual da nossa alma maior, né? Ou seja, nosso eu superior, da nossa essência individual. Essa está desenvolvendo através dessas fumaças, dessas experiências. Então, quando eu vou encarnar aqui, na verdade, às vezes a gente fala assim, poxa, mas será que eu concordei com isso tudo aí que está acontecendo comigo, né? Poxa, eu, né, tanta desgraça na minha vida, né? Como é que eu posso ter concordado? Mas o nosso eu superior fala, é uma fumaça. Eu vou lá, experimenta essa fumaça aqui. Sabe, é tão pequeno quando a gente compara com o nosso eu superior, e o aprendizado que essa fumaça traz, às vezes até do sofrimento, que ela percebe, né, o que a gente percebe, que a gente entende do amor, o que a gente entende da necessidade de fraternidade, o que a gente entende do que é certo, do que é errado, isso tudo é o que importa. Isso vai para o nosso eu superior. E às vezes a gente sofre muito aqui, mas a gente aprende aquilo que o nosso eu superior precisava ter dentro dele. Então é riquíssimo. Então, cada fumacinha que passa aqui pode, né, trazer coisas muito importantes para o eu superior. Mas é uma fumaça, é como se a gente fosse um grande polvo, não é mais que um polvo, uma centopeia, né, com vários pezinhos e cada pezinho fosse uma encarnação. E aí o que acontece? Está lá, todos acontecendo, todos trazendo experiência para o eu superior, mas tudo fumacinha. Pois você me lembrou muito de um dos temas que nós temos o programa, que é o de registros akáshicos. Então, não vou nem te perguntar, porque está lá essa informação, onde a gente acumula, onde a gente arquiva todas essas experiências. Mas tem uma outra pergunta que não quero calar. Quando eu falo, eu estou com raiva, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu estou falando meu sou. É diferente de quando eu falo, eu estou com raiva neste momento, não é? Perfeito. Nessa encarnação, a gente mistura muito o ser e o estar. Então, veja só, quando eu falo, eu estou muito nervoso, então se eu falo assim, né, eu, Daniel, eu estou muito nervoso. É por quê? É porque o meu avatarzinho, olha só, meu avatarzinho, Daniel, entende que normalmente eu não sou nervoso.
ou que pelo menos não é a minha essência principal. Mas aí o que acontece? Eu estou nervoso agora, eu estou percebendo que eu estou num estado diferente. Então, calma que eu estou nervoso agora. Então, eu me dou o direito de estar nervoso, porque não é meu estado constante, mas nesse momento eu estou. Ou o meu avatarzinho pode chegar aqui e falar o seguinte, olha, eu sou uma pessoa nervosa. Quando eu, Danielzinho, aqui, né, falo eu sou uma pessoa nervosa, eu também estou mentindo. Né? Porque, na verdade, eu não sou uma pessoa nervosa. Nosso eu superior não é uma pessoa nervosa. Vamos falar já do eu superior. Mas significa o quê? Significa que eu estou me entendendo como um avatarzinho que constantemente eu estou nervoso. Eu vivo nervoso muito, muito. Então, eu sou uma pessoa nervosa. Né? Então, a gente fala, eu estou quando é um tempo menor e eu sou quando é um tempo maior. Mas, na verdade, tudo é um estar. Mesmo aquela pessoa que fala, eu sou uma pessoa nervosa, ele não é uma pessoa nervosa. Ele pode, desculpa, vamos lá. O avatarzinho pode ser. O eu inferior pode ser uma pessoa nervosa. Mas todo o inferior é um estar, é um momento de estar. Então, no final das contas, ele está nervoso por mais tempo nessa encarnação. É isso que ele está dizendo, né? Eu estou nervoso por muito tempo, muito constantemente nessa encarnação. E o estar nervoso tem a ver com aquilo que, de novo, com as crenças do avatarzinho. Então, às vezes, são hormônios corporais. Às vezes, o meu corpo, esse meu corpo aqui, ele veio com, né, uma dose de hormônio que me deixa nervoso, que é horrível. E eu estou sempre nervoso, mas veja, começa pelo físico. E tudo tem seu propósito, né? Ou seja, é uma experiência que eu vim passar, de ser nervoso. Ser nervoso no avatarzinho, ou seja, de estar nervoso por muito tempo durante a minha vida. Até para trabalhar isso. Exatamente, vim trabalhar isso. Né? Ou seja, às vezes o meu ser nervoso aqui no avatarzinho é porque, sei lá, eu passei por várias experiências na minha vida que me deixaram assim. Professores que me ensinaram a ser nervoso. Você tem que ser nervoso mesmo. Se não for nervoso, não funciona. Enfim, mas são todas experiências do meu avatarzinho, que passam pelo físico, que pode ser nervoso, pode ser um corpo físico nervoso, né? Passa pelo mental, que às vezes tudo que aprendi de professores mais me levam a ser nervoso, acham que é a coisa certa a fazer. Pode ser do emocional, que também me ensinou a ser nervoso. E aí eu vou ser mais ou menos nervoso e vou dizer na minha vida, olha, eu estou nervoso ou eu sou nervoso. Mas é apenas uma experiência. O nosso eu superior não é nervoso. O nosso eu superior não tem esses hormônios todos. Né? Ou seja, às vezes você está numa encarnação aqui nervoso, na outra encarnação você nasce ao contrário, você vai ser uma pessoa zen. Né? Agora, o teu eu superior, a tua alma, ela vai dar ela, no seu estágio evolutivo, cada alma no seu estágio evolutivo, se duas almas entrarem num corpo nervoso ou num corpo zen, dependendo do estado evolutivo de cada uma dessas duas almas, o resultado é totalmente diferente. Então, uma pessoa, vamos dizer, mais evoluída, que entra num corpo nervoso, ela vai conseguir controlar muito esse nervosismo, aprender alguma coisa a mais, assim, vai ter um trabalho X. Uma alma menos evoluída que entra no corpo nervoso, essa alma, sei lá, vira um serial killer, né? Não sei o que acontece. Né? Ou seja, mas os efeitos são diferentes por causa do desenvolvimento da alma. Mas a experiência aqui, ela é específica. A experiência, ela está restrita a esse avatarzinho, então nós estamos sempre nervosos e não podemos falar que somos alguma coisa ou outra. André, eu vou fazer uma sugestão aqui. Nós já estamos aqui, né? Ou seja, o nosso tempo aqui do nosso programa aqui é sempre mais curto. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre esse eu superior, inclusive em relação ao espaço-tempo que a gente comentou, né? Acho que você tem aí algumas outras perguntas para fazer. Eu acho que a gente podia, talvez, continuar isso aqui no nosso próximo, fazer uma continuação desse assunto aqui no nosso próximo programa também. O que você acha? Perfeito, eu acho perfeito, porque tem muita informação ainda aqui que você vai falando e eu vou percebendo que a gente precisa realmente aprender este acesso verdadeiro ao eu encarnado para chegar no eu superior. Não, então, excelente. Então, gente, né, ou seja, vamos fazer isso então? Vamos parar por aqui. Tem muita coisa bacana sobre o eu superior, que eu acho que eu quero falar com calma, por isso que eu estou pedindo para a gente, né, fazer o programa semana que vem. Então, vamos fazer isso. Vamos parar por aqui hoje, mas já sabendo, vamos se encontrar na próxima quinta-feira aqui com vocês, para a gente continuar esse assunto importantíssimo sobre o eu superior e a influência do eu superior no nosso
né, nosso avatarzinho aqui, na nossa estada, na nossa vida, nosso dia a dia, enfim, das informações que a gente pode ou não tirar deles, muita coisa bacana para ver, né? Então, André, se você quiser finalizar, eu também já vou finalizando aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, inscrevam-se, comentem, dê o seu like, participem. E já que vão ter, né, o programa, coloque suas perguntas, enfim, participe para que a gente, aqui é o nosso canal, né, ou seja, para que a gente possa desenvolver os nossos estudos sempre de forma mais aprofundada com vocês. Então, combinado. Eu agradeço as informações dadas hoje, que foram muito ricas, e a gente se encontra na semana que vem para aprofundar neste acesso ao eu superior. Por que ela é importante? E vamos lá. Gratidão pela existência de cada um de vocês e até semana que vem. Tchau, Daniel. Tchau, pessoal. Gratidão. Forte abraço, muita luz a todos e a gente se vê semana que vem. Até já.